Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. E aqueles que a gente não viu aí, tenham um feliz ano de 2025 e que possamos encontrar várias vezes nessa casa, buscando a paz, a harmonia e principalmente acreditando que cada dia será melhor do que o dia passado. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar levemente os nossos olhos, elevando o pensamento ao Pai, pedindo a Ele que nos inspire, nos dê confiança e, principalmente, que possamos passar pelas dificuldades, acreditando que a cada dia será melhor do que o outro. Afinal de contas, estamos no mundo de provas e expiações, mas com certeza sempre teremos a assistência do Pai a partir da nossa fé. Então, meus irmãos, sejamos todos felizes e que nós possamos ter uma palestra que vai nos manter cada vez mais acreditando que um dia sempre será melhor do que o outro. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria contar com a presença de vocês conosco nessa noite e que juntos possamos aproveitar todos os frutos do auxílio divino que nos é enviado nesses momentos em que aqui estamos. Hoje foi nos proposto que conversássemos um pouquinho sobre o tema A Lição da Semente, que consta no livro Jesus no Lar, que foi um livro ditado pelo espírito Ney Lúcio a Francisco Cândido Xavier. Vou ser sincero para vocês, eu gostaria de conversar com vocês sobre o texto sem ter que ler, mas quando a gente entra em contato com as palavras do espírito Ney Lúcio, não dá para deixar de ler o que o nosso amigo tem a nos trazer. Em especial porque esse livro tem uma construção muito interessante. Os relatos que Ney Lúcio traz nesse livro são baseados em experiências que Jesus vivenciou com os seus discípulos na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Situações em que eles estavam reunidos, conversando, vivenciando experiências, e Ney Lúcio traz os apontamentos do Cristo muito importantes e que a gente não vai encontrar lá no Evangelho, mas que são de grande valor para todos nós. E hoje vamos conversar sobre a lição da semente. O texto nos diz assim: diante da perplexidade dos ouvintes, Jesus falou convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera em que se fez peregrino,
em favor do bem geral. Não encontra as seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, em que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se faz instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar onde se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Nessa altura, Simão Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão Pedro, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas, assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. O texto é um pouco longo, porém de uma beleza muito profunda. E nos traz essa reflexão baseada nessa comparação com a semente, que nós precisamos trazer para as nossas experiências, para o nosso dia a dia. E nos imaginando como semente, o Espírito Ney Lúcio nos traz essa reflexão para que possamos entender qual é a nossa relação com o meio onde vivemos. Jesus usou a comparação da semente, lembrando que a semente é posta, lançada ao solo, e em contato com este encontra ambiente propício a que venha fertilizar, a que venha crescer, a que venha se desenvolver. A semente encontrará no solo todos os recursos necessários para que prospere, para que se desenvolva. Porém, lembrando a parábola do bom semeador que Jesus nos traz, é preciso lembrar que há vários tipos de solo. Há o solo impróprio, o solo pedregoso, onde às vezes é difícil que venham se criar raízes. Mas aqui levamos em conta o solo fértil, o solo macio, propício à sementeira. O solo no qual nós nos encontramos, o solo do plano terreno, o solo do planeta Terra. Não falo aqui de chão, mas falo de reencarnação. Estamos nós, como sementes divinas, semeados num mundo de expiações e provas, onde nós, tal qual a semente, encontraremos tudo aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento. E para que venhamos usufruir de tudo o que o ambiente nos traz, nós precisamos criar raízes. Raízes que podemos entender como as relações pessoais, como o vínculo com o emprego, com o estudo, com as amizades, com a família, com a religião, com as filosofias, com tudo aquilo que venha nos alimentar. Alimentar o corpo, alimentar o espírito. Porém, o Cristo
Cristo nos lembra que não só para baixo a semente deve seguir. Há algo nela que a induz a procurar a luz. Apesar de tudo que aprenda lá embaixo, a semente sabe qual lado deve ir para que encontre a luz. As raízes seguem em sentido oposto, porém o crescimento é muito maior em direção ao alto, em direção à luz. E assim deve ser para todos nós. É preciso que identifiquemos no solo onde vivemos qual a direção correta para a qual devemos fortalecer, para a qual devemos desempenhar as nossas ações, os nossos esforços. Será que estou eu criando raízes demasiadas? Apegos, vícios, imperfeições? Será que lembro-me eu, tal qual a semente que prospera? Eu estou procurando a luz? Estou procurando crescer, desenvolver, a fim de que eu venha prosperar, a fim de que eu venha frutificar e através do meu esforço eu possa render frutos que venham beneficiar a todos à minha volta? Qual é a minha relação com o mundo que me acolhe? Com o solo que me permite a vida? Qual a minha relação para com os meus princípios, os meus desejos, os meus anseios? O que faço eu para concretizar o projeto divino para a minha existência? Temos nós, amigos e amigas, grandes desafios a vivenciar. Meio Lúcio lembra as palavras do Cristo. Por mais que nós nos esforcemos por nos tornarmos a melhor pessoa que nós conseguimos ser, nós sempre carregaremos conosco e demonstraremos aos outros as nossas imperfeições. Por mais que usemos máscaras em determinados momentos da nossa existência, hora ou outra a nossa essência verdadeira se fará perceptível por todos à nossa volta. E é natural que assim seja, porque existem dois fatores dos quais nós não podemos nos sentir apartados. O ambiente que nos cerca tem as suas dificuldades. Vivemos num mundo de expiações e provas. Nos relacionamos com pessoas que, tanto quanto nós, também são imperfeitas e têm as suas dificuldades. E de outro lado, nós temos a nossa realidade. Somos imperfeitos, temos dúvidas, temos medos, muitos receios. Muitas vezes nos sentimos perdidos, não sabemos o que fazer. E em meio a todo esse caos aparente que acontece no nosso dia a dia, é natural que hajamos de maneira incoerente com aquilo que nós desejaríamos fazer como algo normal na nossa vida. Muitas vezes usamos palavras ásperas, muitas vezes dizemos algo que não gostaríamos de dizer, inúmeras vezes nos falta a paciência, a tolerância, a compreensão, muitas vezes esquecemos o respeito, deixamos de perdoar, falta-nos muitas vezes a caridade, a indulgência, a empatia. Situações causadas pelas dificuldades íntimas que enfrentamos, ampliadas pela falta de entendimento que nós não pomos em prática frente às situações pelas quais nós passamos. Por isso a doutrina espírita nos ensina, irmãos e irmãs, que nós devemos vivenciar e cultivar a fé raciocinada. Aquela fé que não nos abandona quando a gente mais precisa dela. Aquela fé que é baseada em uma convicção, baseada nas certezas que nós temos frente a tudo aquilo que a vida nos apresenta.
Querem um exemplo de fé? Vou trazer um exemplo para vocês. Fiz a autoescola e tirei a CNH. Não vamos falar quantas vezes eu reprovei, isso aí não vem ao caso. O importante é que está com a CNH na mão. Apesar dos medos, das dificuldades, dos receios, das incertezas, deu tudo certo no dia da prova e o instrutor nos concede o direito de conduzir veículos pelas rodovias do nosso país. E até do Mercosul a gente pode. Porém, a prática e a teoria são diferentes. E quando a gente tem convicção naquilo que nós aprendemos, nas nossas capacidades, por mais que as pessoas à nossa volta não creiam na nossa capacidade, por mais que o meio seja hostil, por mais que tenha muito trânsito, por mais que esteja chovendo, a gente sai convicto, guiando o automóvel, sem receio algum, porque eu tenho fé em mim, eu tenho fé no que eu aprendi, eu tenho fé no que eu sei fazer. E isso é para tudo na vida. Tudo aquilo que nós aprendemos de verdade nos gera confiança. E quando a gente confia, nada atrapalha. E eu trago isso para a fé. Como é a nossa fé? É tal qual a CNH? Nem sempre. Muitas vezes, na hora que a gente precisa da nossa fé, ela se esvai. Porque não está alicerçada em bases sólidas, porque eu imagino que ter fé é só dizer que sim, eu tenho fé, e ponto. Eu imagino que fé é saber rezar, eu imagino que fé é ler o Evangelho, eu imagino que fé é conhecer Jesus. Porque eu olho no retrato, eu sei que é ele. Conheço. De vista, mas conheço. Não é só isso. Fé é muito mais. Fé é quando a gente enfrenta as dificuldades de peito aberto, sem medo delas, porque nós sabemos que aquele momento é passageiro. É uma oportunidade que Deus me concede para que eu aprenda com aquilo que Ele me ofereceu. E se Deus me oferece aquilo, é porque Ele sabe que eu posso vencer. É porque Ele sabe que eu tenho capacidade de enfrentar aquela dificuldade, aquela dor, aquela tristeza, e, passando por ela, eu aprenderei lições inesquecíveis, que repercutirão pela eternidade, me ajudando a ser uma pessoa melhor. Por isso, amigos e amigas, no enfrentamento das dificuldades que a vida nos oferece, nesse mundo de expiações e provas, que existe porque nós precisamos que ele exista, não porque Deus quer, é uma necessidade nossa. Vivendo nesse mundo de expiações e provas, entendendo que não podemos nos sentir isentos, nem nos imaginar isentos de dificuldades, tenhamos convicção de que tudo o que acontece conosco passa pela supervisão divina. E se Deus permite que algo aconteça a mim, a qualquer um de nós, é porque há algo bom como fruto daquilo que eu estou enfrentando. E tendo esse entendimento, vivendo a fé de maneira verdadeira, confiando nas próprias capacidades e na proteção que o Criador nos oferece, é que nós nos tornaremos a tal da sementinha que Jesus nos traz como exemplo. Aquela sementinha que, enterrada ao solo, apesar de todo aquele peso que a mantém presa lá embaixo, esforça-se de maneira intraduzível aos nossos corações para que possa se libertar e encontrar a luz. A luz que todos nós buscamos, mesmo que inconscientemente. Porque quando nós pedimos, meus amigos, para reencarnar, nós estamos em busca de algo. Não achem que vocês estão aqui por acaso, como eu também não estou. Todos nós temos objetivos
na presente encarnação, que é um breve momento da nossa história. E quando se fala em breve, é breve mesmo. Muito rapidinho, perante o que a eternidade tem a nos oferecer. Porém, presos ao corpo físico, viciados às dificuldades que o plano físico nos impõe, nós imaginamos que o tempo aqui é muito demorado. E esquecemos os frutos que podemos gerar através dos esforços reiterados que devemos fazer na nossa transformação íntima. E também, é claro, precisamos lembrar, em benefício das pessoas à nossa volta. Porque nós não vivemos sozinhos. Nem podemos nos imaginar vivendo sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Somos todos filhos de Deus, encarnados e desencarnados, vivendo no mesmo ambiente, apesar de em planos diferentes, mas que são solidários uns aos outros, nos influenciando muito mais do que podemos imaginar. Se podemos nos influenciar, também podemos nos ajudar. E é preciso que aprendamos a nos auxiliar uns aos outros, para que juntos nos sintamos mais fortes, e mais fortes vençamos todas as dificuldades que, porventura, a vida possa nos oferecer, como oportunidade de aprender, jamais como castigos, porque Deus não castiga ninguém. Tenhamos, amigos e amigas, a convicção de que nós somos sementinhas divinas, lançadas ao solo terreno. Como um bom agricultor, como um bom jardineiro, nosso Pai nos fornece tudo aquilo que nós precisamos para que venhamos germinar, para que venhamos nos desenvolver, para que cresçamos, para que floresçamos e frutifiquemos. Cresçamos moralmente, floresçamos ampliando as nossas sensibilidades e transmutando os nossos sentimentos em sentimentos sublimes, vivenciando de maneira verdadeira o amor em nossas relações. Aquele mesmo amor que o Cristo nos fala repetidamente e que nos convida a que pratiquemos uns para com os outros, na mesma intensidade, na mesma forma que Ele ama a todos nós. Mas para isso precisamos deixar de lado as mazelas morais que nos acompanham há muito tempo. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância. Em resumo, como nos explica o Livro dos Espíritos, o interesse pessoal. Tudo aquilo que é voltado às minhas necessidades exclusivas. Quando nós aprendemos a ver o mundo com um olhar diferente, deixando de ver somente aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, o mundo torna-se diferente, colorido e muito mais belo. Encontramos novas alegrias em tudo aquilo que fazemos, porque a nossa vida ganha brilhos diferentes em função do que todas as pessoas que nós nos permitimos fazer parte da nossa vida agregam a nós. Porque muitas vezes a gente vive com um monte de pessoas, mas não vive com ninguém. Porque só passamos por perto, conversamos o necessário, mas não nos permitimos vivenciar experiências, trocar aprendizagens, trocar sentimentos e também, por que não, energias. Somos todos nós, amigos e amigas, filhos do Criador. Tal qual o nosso Pai, todos nós também podemos criar. E a lição da semente na noite de hoje nos mostra que nós podemos, que nós devemos e que nós precisamos nos esforçar sempre por prosperar, por libertarmos-nos do
casulo que muitas vezes nós nos acostumamos a viver presos, tal qual a larva que se torna borboleta. Se tu contar para a larva que se ela ficar um pouquinho parada lá com paciência, ela vai virar uma borboleta e vai voar, ela não acredita. Até que chega um momento em que acontece. E tal situação acontece conosco porque muitas vezes as pessoas nos convidam a fazer muitas coisas e a gente nos imagina incapazes daquilo. Imagina que eu vou poder voar. Imagina que eu posso fazer aquilo, imagina que eu posso fazer aquilo outro. Muitas vezes nos falta o que nós falamos antes, a tal da fé. É preciso que confiemos em nós mesmos. É preciso que confiemos na divindade, em toda a rede de apoio que Deus oferece a todos nós. Sejamos corajosos. Enfrentemos todas as dificuldades do mundo com a convicção de quem sabe que tudo passa. Nada é eterno. As dificuldades passarão, as tristezas se dissolverão, as distâncias diminuirão, mas o nosso ser crescerá, prosperará e frutificará. Frutificará de maneira incrível, trazendo-nos alegrias intraduzíveis, mas perceptíveis pelos olhos de quem as recebe. Lembremos do Cristo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que nos instrui para que aprendamos a nos libertar de nós mesmos, para que nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus, levando as suas bênçãos, levando o seu carinho, levando o seu amor onde quer que estejamos. Tal qual a semente, não nos acomodemos. Muitas vezes pode ser que estejamos em dúvida em relação a tudo aquilo que a vida nos oferece, mas como o exemplo trazido por Ney Lúcio, chega um momento em que as dificuldades da vida, as tempestades, os furacões nos reajustarão. E aí sim, nós germinaremos e daremos sequência ao propósito divino. E se há alguém nas nossas vidas que porventura podemos identificar como uma sementinha em estado latente, que não vinga, que não prospera, que não cresce, tenhamos a paciência do jardineiro, que sabe esperar o tempo certo, mas que jamais deixa de auxiliar para que o ambiente esteja propício, para que no momento adequado a germinação aconteça, a transformação ocorra e todo o esforço até então seja recompensado com as belezas do crescimento íntimo, da elevação moral e da sublimação dos sentimentos que acontecem em cada um dos corações em que nós tivemos a oportunidade de levar um pouquinho do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa compreensão e principalmente do nosso amor. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento e que nesse nosso primeiro encontro de 2025 possam nos envolver com energias, com carinhos, com muito amor, para que sigamos esses próximos meses deste ano que se inicia, enfrentando as nossas dificuldades, aprendendo com elas, tornando-nos pessoas melhores e fortalecendo as nossas convicções, a nossa fé, para que possamos fazer cada vez mais, em nome do Cristo, aquilo que nós aguardamos que o Cristo faça nas nossas vidas. Que as bênçãos de Jesus, que o amor de Deus nos envolva e nos proteja, meus amigos, por todos sempre. Nós vamos convidar agora os nossos amigos, trabalhadores da casa, para que se posicionem junto conosco, para que façamos o nosso passe coletivo, juntamente com a nossa prece de encerramento. Nós convidamos então os irmãos e as irmãs a serenarem o pensamento, lembrando da imagem, da presença do nosso amigo Jesus, e mentalmente conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que tivemos de estar reunidos nesta noite, em teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que nós recebemos. Rogamos, Mestre, que o teu auxílio possa estar conosco sempre, nos incentivando, nos protegendo,
nos dando discernimento para que possamos sempre fazer as boas escolhas. Ajuda-nos, Jesus, a vencer as dificuldades, as dúvidas, os medos. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar verdadeiros discípulos do Teu Evangelho, que possamos levar as Tuas bênçãos, o Teu carinho, o Teu amor, aonde quer que estejamos. Que o Teu auxílio, Senhor, possa ser direcionado aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes sempre. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, que todos possam receber o Teu carinho, o Teu amor, Senhor, onde quer que estejam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Por fim, nós pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando a equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos possam nos amparar e nos proteger no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela paciência, gente. Um bom ano a todos.